Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu estou passando para vocês aqui uma gravação porque eu fiz uma cirurgia ontem e eu estou afastado por 2 semanas. Então vou deixar aqui gravado só para ajudar para vocês não perderem a aula de hoje, tá? Então mostrando aqui brevemente a trilha do que vocês têm que fazer, tá? Tem uma trilha disponível lá. E aí na trilha eu deixo um vídeo para vocês assistirem. E esse vídeo que eu deixei aqui para ajudar vocês a entenderem um pouquinho como que o Google trabalha a informação do Google Zero, do Google Ads, no caminho individualizado para você comprar, tá? Então ele chama de momento zero, que ele fala desde o momento que você começa a consumir um produto e como você faz a sua primeira busca, tá? Então deixa esse vídeo aqui só para vocês conhecerem, não precisa enviar nenhum tipo de atividade, tá? Depois eu deixo aqui para vocês construírem o material que eu deixei aqui. Vocês vão construir um material direto no Wix e no Weebly. Então vocês vão fazer um site. Para vocês fazerem um site no Wix ou no Weebly, é um site grátis. Eu deixei o link aqui embaixo para vocês. E daqui a pouquinho eu comento com vocês, tá? Então tem um link aqui. Aí depois vocês têm aqui ler o capítulo 1 na página 196 a 215 do livro, para que vocês possam ter mais informações. E depois eu deixo aqui os materiais de apoio, que é onde vocês conseguem construir informações sobre o Google Ads, que é direto no próprio Google. E depois deixo algumas informações aqui de leitura, para vocês conhecerem um pouquinho mais como fazer anúncio no Google de forma grátis, usar o Google Ads também, e também um vídeo aqui explicativo para vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre diferenciação. Aí vocês têm um questionário para enviar que está lá no Moodle e depois vocês têm um Webfolio. Bom, o que é o nosso Webfolio? Como eu falei para vocês, vocês já fizeram lá na primeira aula uma conta no Google. Para vocês tentarem criar uma conta no Google, selecionar 3 empresas para fazer uma análise, para vocês inserir isso numa planilha. Eu vou deixar um modelo de planilha pronta para vocês, eu vou disponibilizar essa planilha durante essa semana, tá? Eu não vou conseguir fazer isso hoje, porque hoje eu estou sem o meu computador e eu estou fazendo isso do meu celular, então eu não tenho como fazer hoje. Mas durante a semana eu vou deixar uma planilha para vocês poderem construir um material, tá? E aí o que eu quero que vocês façam, como vocês já fizeram na aula 1 de selecionar a empresa, também já fizeram a parte da planilha para falar quem são os concorrentes, já fizeram funil de venda. Agora o que eu quero que vocês façam? Que vocês construam um site grátis. Então, para vocês construírem um site grátis, eu deixei aqui uma sugestão para vocês fazerem no Wix ou no Weebly. Tem um endereço aqui para baixo, tá? Tem um endereço que eu deixei aqui, ó. Tem os endereços de vídeos do YouTube e também o blog deles explicando como que você constrói, tá? Eu já deixei para os 2 sites aqui. O que eu quero que vocês façam no site? Quero que vocês façam um site baseado naqueles produtos que vocês escolheram lá atrás. Se vocês escolheram um produto, por exemplo, se você escolheu um produto que é uma loja, uma pastelaria, então você vai construir um site sobre uma pastelaria. Se você construir uma borracharia, constrói uma borracharia. É um site simples, básico, só para a gente poder fazer a simulação dele para usar o Google Ads. Depois a gente vai usar ele como uma simulação para fazer as redes sociais. Então é mais fácil. Se você já é um administrador de um site e que você pode inserir essas informações dentro desse site que você é administrador, beleza. Então você vai usar um site que já é existente, que você já administra. Se não, constrói um simples. E para construir um site simples, eu coloquei lá pelo menos para você ter umas 3 páginas no mínimo, talvez 4, 5 páginas pode ter. Você pode ter a home, uma de produtos ou serviços, uma da empresa, que está dizendo uma breve história da tua empresa que você vai criar, e uma de contato. Então o que vai ser fundamental para a gente aí, vai ser a tua página de produtos e serviços. A home, né, é aquela página inicial só para que você tenha um menuzinho para ir para as outras páginas. A ideia é simples, é só construir esse site. E aí depois vocês vão me passar o link com isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma aula que vocês vão entregar mais para frente, tá? Então vocês vão entregar para mim
Nesta aula, nessa terceira aula aqui, vocês vão me entregar a parte 1, 2 e 3 pronta. Então, vocês vão enviar uma planilha e um PowerPoint, né? A planilha que eu falei para vocês lá, que tem algumas informações. Você pode inserir a planilha dentro do PowerPoint também, mandar dentro do PowerPoint, não tem problema. Você pode converter esse PowerPoint em PDF para mandar. A intenção é que você tente juntar tudo isso e mandar um arquivo só. Pode ser a planilha e o PowerPoint, ou a planilha e o PDF. Existe um site chamado Converte PDF, onde você insere os 2, 3, 4, 5 arquivos lá, ele converte em PDF, depois você baixa e aí você envia esse arquivo em PDF, tá? Então a ideia é que vocês enviem nessa terceira aula esses materiais, a etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3, beleza? Aí se vocês tiverem alguma dúvida, manda lá no chat que eu respondo, ou entra no grupo do Telegram, tá? Eu já coloquei lá na primeira aula um grupo do Telegram para vocês entrarem, tá? E aí se vocês entrarem nesse grupo, se tiver alguma dúvida, pode mandar lá a pergunta que eu respondo para vocês, beleza? Então essa é a primeira parte aqui com relação à atividade da trilha. Agora vamos lá ao conteúdo da aula para vocês. Oi gente, boa noite, tudo bem? Boa tarde, não sei que hora que vocês estão vendo aí, né? Então hoje eu não sei se vou conseguir mostrar muito minha imagem aqui, porque estou aqui saindo do hospital, então vocês vão conseguir mostrar minha imagem, então talvez fique a imagem mais do aparelho aqui para vocês do PowerPoint, tá? Para vocês poderem usar. Espero que dê para fazer o uso aí, que vocês consigam enxergar tudo. Bom, vamos lá, vamos continuando aqui então o nosso tema. Todos bem-vindos, boa noite para todo mundo, que vocês possam estar com saúde aí e que a gente possa fazer aqui alguns recursos dessa aula para hoje, tá? Então, como eu falei, depois eu passo um reforço para vocês, tá? Porque aqui, como eu estou fazendo pelo celular, eu não vou conseguir acessar bem a conta, não vou conseguir fazer alguns recursos que seriam legais mostrar para vocês. Mas depois eu faço um reforço e passo isso para vocês não perderem a oportunidade de fazer uso desses materiais, tá legal? Bom, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. O objetivo hoje aqui do material para vocês é o seguinte: conhecer a parte do Google Search Console, entender a importância da integração do Google Analytics e como que você vai criar e indexar uma nova conta, uma página de anúncios. Beleza, então vamos lá. Bom, primeiro, o que é o Google Search Console? O Google Search Console foi uma ferramenta que foi utilizada, substituída o nome do Google Analytics anterior, tá? Então eu vou mostrar para vocês algumas informações aqui. Bom, o que eu quero que vocês vejam hoje do Google Search Console? Primeiro eu vou passar um conceito geral do que é e vou explicar um pouco de como vocês constroem algumas etapas lá. Então, o objetivo da ferramenta, que é o que eu quero mostrar para vocês, como que vocês instalam ele, qual que é a importância da integração com o Analytics, como fazer uma análise de desempenho orgânico do seu site, quais são os principais relatórios que você pode utilizar do Search Console, como que você vai indexar uma nova página na hora e alguns relatórios de erros que vocês podem acompanhar e também algumas ferramentas de teste que existe para vocês poderem fazer uso, tá? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre esses recursos aqui, porque vocês precisam entender do Google Search para depois vocês poderem iniciar o anúncio. E aí vocês precisam fazer aquelas etapas que eu falei hoje lá na trilha, né? Vocês precisam fazer aquelas informações da trilha, criar o site para a gente poder fazer. Como eu mostrei para vocês na aula anterior, eu fiz com um cadastro com um site do UOL, mas depois ele me limita para fazer algumas coisas porque é um site inexistente. Tá? Então é bacana que vocês peguem um site existente, que é este do Wix ou do Weebly, porque vai dar para a gente pôr as coisas de comunicação e vai funcionar um pouquinho melhor até que você tenha. Mas não impede, gente, se vocês já tiverem um site construído, que são de vocês, .com.br ou qualquer outra extensão, não tem problema, tá? Então pode ser que você tenha um, por exemplo, eu tenho um no meu nome, com .com.br e tenho outro no Weebly.
Eu tenho um no Wix também, mas esse do Wix eu quase nem uso, então ele deve estar bem em branco lá, que é até o que eu vou dar uma mexida nele para a gente utilizar na aula, tá? Então na próxima aula eu vou fazer em cima deste que eu estou criando no Weebly lá, no Wix, só para a gente poder trabalhar e eu demonstrar para vocês como que funciona essas ferramentas. Para quem nunca fez. E é até legal, gente, porque assim, seja no Weebly ou seja no Wix, se vocês, não sei se vocês já viram, ele tem um modo grátis. Você faz o site todo, vocês podem vender um site, né, construir um site para alguém no Weebly, em uma delas. Vocês vão ver que é bem facinho de fazer. E quando vocês fizerem o site lá, vocês depois podem fazer o download deste site e publicar em um lugar pago. Ou até eles mesmos têm um recurso de vocês pagarem para eles e hospedarem direto com eles. Então, quando você constrói um site em uma dessas ferramentas, a extensão fica weebly.com ou wix.com. Então, você cria lá pastelaria São Bernardo.wix.com e a outra fica pastelaria São Bernardo weebly.com. Aí, se você não quer que fique o Weebly ou o Wix, depois você vai lá, paga lá a taxa de registro e o site já está pronto. Eles publicam para você e você já pode usar o .com.br. Mas é claro, você tem que ver se esse domínio está disponível. Se vocês não sabem como pesquisar domínio, nunca buscaram isso, vocês podem consultar na própria ferramenta de um desses dois sites grátis que tem esse recurso, ou você vai entrar lá no site do registro.br. E aí você digita lá o nome da empresa.com.br e aí vai mostrar se está disponível ou não. Aí se estiver disponível, você segue o passo a passo que eles vão te passar e você registra um site. Tá? Mas no momento, preciso falando para vocês fazerem agora, não precisa. Você pode fazer um gratuito em uma dessas duas plataformas. Ao fazer, tem outras, tá, gente? Estou oferecendo essas porque são as mais famosinhas aí. Mas aí vocês podem usar, cadastra o site, faz por ele e a gente vai fazer as comunicações, usar ele como ferramenta no Ads, tanto para o Face quanto para redes sociais que a gente vai trabalhar nas próximas aulas lá para frente, quanto o Google Ads agora, que a gente vai começar a partir da aula que vem fazer as campanhas e trabalhar os anúncios nela, tá? Então vamos lá. Bom, o que é o Google Search Console? Um serviço gratuito para os webmasters, gerenciado pelo próprio Google. Ele permite que os webmasters verifiquem o status de indexação e otimizem as visibilidades dos seus sites. Desde 20 de abril de 2015, o Google renomeou o Google Webmaster para Google Search Console, tá? Então, vou explicando aqui para vocês como que isso funciona. Sempre que você faz a sua conta no Google lá e você vai utilizar alguns recursos para publicar tags no seu site para que ele seja indexado e que ele apareça no Analytics, a gente faça algumas configurações, você vai usar essa ferramenta do Google Search Console, tá? E essa ferramenta vai te ajudar a mostrar quem está acessando, onde está acessando, de onde veio, e todas essas informações vão ser bem úteis para você trabalhar quando você tem um site publicado. Vamos lá. Aí vocês vão ver o conteúdo, tá? Eu vou ler alguns momentos aqui, algumas coisas para vocês terem referência e vou explicando para vocês, tá? Então vamos por tópico, eu vou explicando os tópicos aqui para vocês. Vamos lá. Aparência de pesquisa. Este é um recurso que tem lá dentro do Search Console, que dependendo do lugar, se estiver em inglês, você vai encontrar lá como Search Appearance, tá? Então o que você vai encontrar lá? O Google mostra para você como que ele está lendo cada conteúdo do teu site. Quando você vai construir um site, você vai fazer ele em HTML, mas você fala, poxa, mas eu não sei linguagem de programação. Você não precisa saber. Quando você usa qualquer plataforma dessas pré-moldada, como essas grátis ou outras existentes, você insere texto. Você vai lá e insere texto, você insere título, insere fotos. Você vai fazendo como se você estivesse fazendo um arquivo do Word, só que é numa plataforma online. Ao fazer isso, ele vai transformando todo esse conteúdo que você fez em HTML. Tá? Então ele gera uma linguagem por trás do seu design em HTML. Existem softwares para fazer isso, como por exemplo o Dreamweaver
da Adobe, é bem recomendado para fazer site. Mas vocês podem fazer nessas ferramentas grátis que funciona bem, tá? Tem vários outros recursos, tem linguagem de programação do Joomla, tem outras linguagens de programação que o pessoal usa bastante, como o WordPress. Isso vai do conhecimento de vocês em desenvolvimento de site. Se vocês não tem problema, vocês podem vender sites, construir sites fazendo em plataformas que tem layout padrão, em outras que tem esses, como eu falei, os grátis para vocês. Então, quando você faz dentro desses layouts, ele te dá toda a linguagem de HTML meio que pré-montada. Então você escreve um título, depois você vai lá e escolhe uma opção que está falando que esse texto que você pôs, ele é o que? Ele é um título, um subtítulo ou um texto convencional? Então ele transforma essa sua escolha em linguagem de HTML, como por exemplo H1, H5, H2, que são as informações que ficam em HTML, que depois eu demonstro isso para vocês, tá? Depois eu abro lá um site e mostro a codificação para quem não conhece. Bom, tráfego de pesquisa, o Search Traffic, que são as pessoas que estão procurando no Google, que as leva a clicarem ou não em um site. Ou seja, nada mais aí do que a nossa barrinha lá de pesquisa. Você vai fazer com que as pessoas cliquem naquela barrinha de pesquisa e procurar para o seu site. Só que para procurar o seu site, a gente tem que colocar algumas tags dentro do nosso site para chegar a isso. E essas tags aí eu vou mostrar para vocês onde que coloca dentro dessas plataformas grátis, tá? Se você tem outras plataformas pagas, existem outras maneiras de fazer. Mas eu vou demonstrar isso para vocês aí durante essa aula mesmo. Tem algumas informações lá na frente. E aí depois, na semana que vem, na hora que a gente abrir, eu vou mostrar, falar, ó, gente, é aqui que se coloca essa informação, aqui se coloca isso, tá? Então eu vou dar uma informação para vocês, visual, para vocês enxergarem isso aí. Minha ideia era fazer isso hoje, mas hoje eu não vou conseguir demonstrar tudo. Eu vou passar uns vídeos para vocês até enxergarem aqueles blogs que eu deixei para vocês ali na trilha, e o vídeo que tem lá na trilha mostra onde que vão cada uma dessas informações, tá? Ali você já consegue ter essa informação visual para vocês. Bom, outro terceiro aqui, o índice do Google, chamado Google Index. Como está o desempenho do Google em indexar as páginas do seu site e identificar as palavras-chave que mais aparecem? Bom, quando a gente está construindo um site, é importante a gente saber fazer uma boa copy, que é o texto que a gente vai colocar lá para vender, mas é bom a gente construir dentro do site palavras que são chave para depois, quando você for fazer o seu anúncio, que funcione bem para a gente fazer o Ads, porque aí vai funcionar tanto no SEO quanto no Ads. Então vamos lá, se você estiver fazendo um site que nem vocês vão fazer um modelinho, eu vou usar um exemplo aqui como se fosse de uma pastelaria, tá? Então a gente vai colocar lá na página Home, a gente vai escrever lá no título da página Home, pastelaria, vou pôr o meu nome, Pastelaria Wagner, beleza? Então eu escrevo isso no título, isso vai ajudar, porque quando eu for indexar uma palavra-chave lá no Google, eu vou escrever Pastelaria Wagner, já vai me ajudar bastante. Na minha home, então, em vários lugares dentro do site, eu vou escrever a Pastelaria Wagner tanto tempo, a Pastelaria Wagner faz isso, a Pastelaria Wagner faz aquilo. Em vários momentos eu vou escrever algumas vezes a palavra a Pastelaria Wagner. Apesar de não ficar bonito ortograficamente, o conteúdo, ele vai ser indexado pelo Google, porque várias vezes tem essa palavra lá, tá? Só que a gente tem que fazer em formato de texto, de forma ética, senão vira black hat, que é uma prática que o Google não gosta e não permite. Aí ele pune o teu site, tá? Então eu vou mostrar depois para vocês alguns sites aí que fazem isso de forma inteligente e outros que fazem de forma errada e que correm riscos de ter problemas, tá? Por isso que nós vamos fazer dentro da página empresa que eu sugeri para vocês fazerem, porque aí vocês vão poder escrever várias vezes. Então você falou, olha, a origem da Pastelaria Wagner foi assim, nós tivemos a ideia de construir a pastelaria por causa disso. Você vai construir um texto legal para colocar nessas páginas. Eu falei só 3 páginas básicas para vocês poderem ter ideia,
tá? Para vocês poderem entender como que a gente vai indexar isso aí lá no Google. E aí, na hora que você chegar no produto, você vai escrever lá o cardápio: pastel de carne, pastel de queijo, pastel de frango, pastel de pizza. Você vai escrever o pastel de todos os sabores, e aí você pode indexar umas fotinhos. E as fotinhos também, você coloca o nome na foto de pastel de carne, pastel de queijo, pastel de frango. Você coloca essas informações, tá? Então não precisa ter 50 tipos de pastéis, você pode fazer 5, 6, ele é o nosso teste, tá? É só para vocês terem a informação feita lá, para a gente poder fazer uma análise. Então a minha intenção é que vocês façam isso e mandem o link para que eu possa entrar no site de vocês, porque talvez eu faça uma aula de devolutiva, explicando um a um. Eu vou entrar em um por um e aí eu faço uma aula de devolutiva, um vídeo explicando onde está certo, onde está errado, como melhorar, porque isso vai ajudar mais a vocês, tá? Beleza, aí nós vamos para o quarto tópico, que é problema de segurança. Notificações de problemas de segurança detectadas no seu site. Se você fizer o site dentro dessas plataformas grátis e respeitar as regrinhas que tem lá, vocês não vão ter erro, vocês não vão ter problema com segurança. O que ele vai te oferecer é que você adquira, se você quiser, um sistema SSL, que é um cadeadinho que fica lá no site, para mostrar que um site de compra, como um site de e-commerce, ele precisa ter SSL, tá? Para mostrar que é um site seguro. Mas no nosso caso a gente não vai usar um SSL, porque a gente não vai fazer algo assim, e ele precisa ser pago, tal, então a gente não vai entrar nesse mérito. Depois o outro aqui, a última parte, outros recursos adicionais. Então existem recursos como ferramenta de testes, assistentes de negociações e muito mais. Então a gente pode ter robots, a gente pode ter aplicativos para colocar lá, aplicativos de redes sociais, aplicativos de WhatsApp, a gente pode ter aplicativos de cartão de crédito, tem muitos outros recursos que a gente pode utilizar no nosso site. Beleza? Então isso aqui tudo está dentro dos recursos que a gente tem que construir no nosso site para que o Google localize bem o nosso material. Tá? Aí, quando a gente constrói legal e bem o nosso site, a gente vai ter o chamado tráfego orgânico. Bom, tráfego orgânico, como vocês já sabem, qualquer acesso gerado naturalmente sem o impulso de um anúncio ou outro canal de mídia. Ou seja, quando você fala de site com posicionamento orgânico, é quando você faz bem o SEO. E o que é o SEO? Quando você constrói essa forma que eu falei para vocês, vocês colocam imagens com títulos, imagens nomeadas, os títulos você seleciona como opção título. Então o que acontece? As tags, a linguagem de programação que vai aparecer no seu site vai ficar bem feita. Quando todas as tags estiverem bem feitas, estiverem bem construídas, aí você vai ter um posicionamento no Google bom, na primeira, segunda página no máximo, sem pagar nada. Essa é a ideia, você tem que fazer as duas coisas, tanto o orgânico quanto o pago. Mas se você não fizer bem feito o orgânico, o teu pago também não vai ter muita serventia. Aí vocês vão poder construir depois, que por isso a ideia de construir o site, que mais para frente a gente vai construir uma landing page nele. Tá? Eu vou mostrar como faz uma landing page, eles vão fazer e a gente vai direcionar direto para essa página, essa landing page, uma página de vendas, uma página de lançamento de produto. Tá? Aí a gente vai fazer isso aí. Bom, alguns relatórios que vocês têm aí no Search Console. Dentro dele nós vamos ter primeiro os dados do Search Console, onde vai dar todas as informações da sua conta, origem, número, você recebe um código, a tua condição de pagamento, você vai ter um monte de informações ali dentro sobre os dados da sua conta. Beleza. Depois você começa a ter relatórios diversos. Deixei alguns aqui para vocês conhecerem. Então, relatório de página de destino, ou seja, quando a gente fizer anúncios lá no Ads, a gente vai escolher qual é a página que a gente quer anunciar. Então, por exemplo, eu vou anunciar pastel de carne. Então, eu vou fazer um link onde quando a pessoa clicar, ele vai direto para a página do pastel de carne, tá? Então, isso aqui é a página de destino, a página final, onde o cara chega, onde o nosso cliente, o nosso internauta vai chegar.
Então eu vou fazer um link, por isso que eu falei para você fazer pelo menos 3 páginas, porque nós vamos fazer um link, uma comunicação para ele ir para a home, uma para ele ir para a página empresa, uma para ele ir para o contato e uma para ir no seu produto ou serviço. E se dentro de produto e serviço você tiver subpáginas, que não precisa ser para todos os produtos, tá, gente? Como eu falei para vocês, vamos supor que eu fizesse os 6 pastéis, né? Carne, frango, queijo, pizza, palmito e, sei lá, atum. E aí depois eu vou fazer uma subpágina que a hora que você clicar na foto ou no texto do pastel de carne, ele abre somente uma página para dar explicações sobre o pastel de carne. Aí eu vou mostrar do que ele é feito, como ele é frito, qual é o diferencial daquele pastel. Então eu posso fazer uma subpágina do produto. Isso pode ser muito interessante depois, quando a gente vai fazer uma página de destino, tá? É a mesma coisa quando você vai comprar, por exemplo, um celular. Você vai numa página de destino, né? Você seleciona um celular e aí ao clicar no celular você vai para aquele celular específico, né? Que aí você vai ver as características e todas as informações técnicas, tá? Então a ideia é fazer isso. Relatório de países. Quando você faz um produto internacional, você pode usar esses recursos. Você vai limitar depois se você quer fazer alguma coisa para cidade, para estado ou para país. Você que vai escolher, porque na hora de fazer seu investimento, você vai ver que tem custos para isso. Além de você ter os seus custos de produção, né? Você tem o custo de logística para esses países. Você tem que conhecer as pessoas que vão comprar. Então, de repente, se você quer fazer um link para a pessoa comprar em um outro país, você vai ter que pensar em fazer em outro idioma, o teu site. Você vai ter que pensar em fazer com, às vezes, cores ou características específicas de um site de um país diferente. A mesma regra pode acontecer para cidade e para estado, né? Então, a gente depois vai escolher como a gente vai fazer. No primeiro momento, minha sugestão é foco no Brasil, tá? Porque vocês acho que não vão fazer nenhum tipo de produto muito nichado para uma cidade. Se for, não tem problema nenhum. Vocês podem fazer algo que seja nichado. Por exemplo, se eu fosse fazer minha pastelaria Wagner, eu não ia fazer para o Brasil, porque eu não vou mandar um pastel frito para outro estado. Não faz sentido fazer isso, né? Então eu ficaria na cidade, tá? Na cidade ainda é válido. Talvez em 2 cidades vizinhas, ok, porque depois, por exemplo, com o iFood lá, o pessoal pode pedir. Mas eu não faria de uma pastelaria nacional. Não é o meu intuito sendo pastel frito. Se fosse pastel congelado, pastel em caixa, industrializado, aí ok, aí faria sentido. Mas pastel frito, como por exemplo, que o cara vai comprar pelo iFood, não faz sentido eu fazer isso para outro lugar. Depois a gente vai ter um relatório também que a gente pode ver, que é o relatório de dispositivo. No relatório de dispositivo, a gente vai conseguir enxergar quais são os dispositivos, plataformas que as pessoas estão navegando no nosso site. Nós vamos enxergar então lá um dispositivo que o cara navegou pelo celular, marcas e modelos de celular. Às vezes você não tem o modelo, porque às vezes não fica todo liberado pelo usuário, né? Nem todo mundo configura para deixar liberado. Então você vai ter pelo menos que a marca do celular e a versão do Android que a pessoa está usando. Do mesmo jeito, quando a pessoa estiver navegando por um navegador de computador, de tablet, do que for, você vai ter essa informação. Você vai falar, a pessoa está usando um desktop com a versão do Windows 10 na visualização, tamanho de tela de 1080. Você vai ter essa informação e isso é importante para você saber, porque você vai ter depois como utilizar alguns recursos que para vocês às vezes faz sentido mais no desktop ou mais no celular. Isso vai ajudar vocês. E também você tem relatório de consultas. Dentro do relatório de consultas, nós vamos ver o que foi buscado, o que foi consultado dentro do nosso site. A gente pode também ter essas informações. A gente põe uma barrinha de busca dentro do site e aí tudo que ele buscar lá, a gente fica sabendo o que ele procurou. Então, por exemplo, ele entra dentro das páginas lá e vai ficar rolando página no meu site, ele procura lá pastel de beterraba. E ele busca lá, mais fácil do que ele ficar folhando, procurando dentro dos pastéis doces, né? E aí ele vai achar essa informação, beleza? Então tá, vamos lá. Algumas métricas que tem no Google que a gente pode utilizar.
A principal métrica que a gente... As principais eu vou deixar aqui para vocês, tá? Fiz algumas, tem muitas e muitas e muitas. E a gente pode personalizar, customizar isso como a gente quiser. Estou deixando algumas como principais, porque acho que essas aqui todo mundo usa, tá? Acho que é meio que obrigatório todo mundo usar. Então vamos lá. A primeira aqui, cliques. Trata-se do número total de cliques na página de resultado do Google, que levaram usuários para o seu site. Então, quando a gente coloca lá no Google, manda buscar no Google Pastel Wagner, Pastelaria Wagner, isso vai contar como um clique. Quando ele clicar lá embaixo no nome, ele vai para o meu site. Já o de baixo, que é impressão, é quantas visualizações os links para o seu site receberam na página de resultados do Google. Ou seja, quando eu buscar Pastelaria Wagner e apareceu, aquilo é uma impressão. Apareceu uma vez. Aí ele vai mostrar em que posição ele apareceu. Primeira página, primeira posição, segunda página, terceira posição, ele vai mostrar. Então tem as impressões. Quando a pessoa clica, aí ele faz a primeira métrica de clique, tá? Então tem muita gente que vende pra gente informações, fala, meu site tem 1000 impressões, tá? 1000 impressões, mas sem nenhum clique não é comercialmente legal, tá? A gente tem que ver o clique ou ainda o que foi feito lá dentro do nosso site, que a gente pode medir pela taxa de cliques, que é o CTR, Click-Through Rate. Então, no CTR, que é muito comum, ele mostra o número de cliques dividido pela quantidade de impressões. Isso é muito importante. Quando o seu CTR é alto, significa que o seu site está despertando o interesse dos usuários. Ou seja, é aquela relação do 1 e 2 que a gente estava falando até agora. Apareceu o seu site 1000 vezes. Quantas vezes as pessoas clicaram? Uma vez. Então o jeito que está escrito, que está aparecendo lá, não está legal. Imagina que for o grátis. Você tem que mexer numa informação de SEO. Você tem que mexer lá nos meta tags dele para que ele tenha uma taxa de conversão mais interessante. Se for o pago, a gente precisa arrumar o texto que a gente colocou, né, toda a copy que tem lá, para que a pessoa clique e a gente tenha uma maior efetividade. Aí você vai mostrar para a pessoa que você está anunciando o quanto o teu anúncio é bom, beleza? Então você vai combinar de vender o teu plano para alguém. Você vai falar, ô, fulaninho, eu faço o site e controlo aí também os anúncios. Aí você faz o site para ele e aí depois você fala, ó, os anúncios estão o seguinte, eu vou te dar um relatório semanal. E aí você mostra no relatório semanal, ó, apareceu 100 vezes no orgânico e apareceu 100 vezes no pago. Legal. Das 100 vezes do orgânico que apareceram, tiveram 10 cliques. Das 100 vezes que apareceu no pago, tiveram 80 cliques. Né? O cara vai falar, pô, o pago está dando mais resultado, tal. Aí você vai mostrar isso para o teu cliente. Posição média. Apresenta a posição média do principal resultado do seu site no ranking do Google. Então ele vai mostrar uma média, vamos falar uma média de uma semana, média de um mês, em que posição seu site está aparecendo na média lá. Quando você está fazendo o pago, você controla isso, porque o pago é uma espécie de um leilão. Então você escolhe o quanto que você quer pagar, você vai saber se você vai ficar na primeira página, na primeira posição ou em outro lugar. Então você que vai dizer agora, quando é no orgânico, você não escolhe. Aí aqui é ranqueamento e indexação pelo conteúdo que você fez no Google, no seu site, né? Para que o Google ache ele e faça lá a indexação. Vamos lá. Passo a passo para você indexar uma página no Google. Antes de falar do passo a passo, lembrando que, como eu falei aqui antes, né? Voltando aqui, ó. Esses 4 relatórios são os principais, existem vários outros, que depois a gente pode construir vários relatórios, tá? A gente pode escolher por faixa etária, por região, por sexo, por religião, por onde veio, por onde saiu, existem vários outros, tá? Então aí a gente vai construir depois, mas esses 4 é o mínimo que a gente precisa entender. Vamos lá, aqui. Passo a passo para indexar uma página no Google. Coloquei aqui como que a gente faz isso, por isso que você precisa primeiro construir o site, e aí dependendo da plataforma que você for construir o site, você vai receber um código, que eu acho que eu coloquei aqui no slide essa informação do código, lá para frente deve ter. Então o que você vai fazer?
você vai ter que se cadastrar no Google, né, que você já fez lá o Google Ads, você vai se cadastrar no Search Console e vai apresentar a URL, você vai copiar e colar sua URL lá. Aí eu sugiro que todos os sites tenham um blog, tá? Porque esse blog ajuda bastante na sua divulgação, porque vai ter muito conteúdo textual nele. Então é muito recomendado que tenha um blog. Então essa seria uma quarta, quinta página para você ter no seu site. Claro que no momento talvez você não tenha conteúdo, mas se você quiser já criar na construção do seu site uma página chamada blog, para colocar um texto qualquer lá, beleza, nem que você copiar e colar de outro lugar ali, não tem problema, eu não vou dar nota para vocês pela criatividade textual, é só para construir a página, para vocês aprenderem a construir, tá? O conteúdo que vocês estão pondo, o design não é o meu foco da nota. Eu vou comentar com vocês sobre o design, mas eu não vou dar nota por isso. Eu vou dar nota por vocês terem feito as páginas e tentado seguir o roteiro todo, tá? Design é claro que chama mais atenção, mas não é isso que eu estou cobrando de vocês, porque a gente é num curso de webmasters aqui para isso, tá? Nem de web design. Outra sugestão que eu deixo para vocês é criar um sitemap. Puxa, não sei o que é um sitemap, nunca fiz. Você pode procurar no YouTube e falar assim, como fazer um sitemap no Wix, no Weebly, e ele vai te mostrar. O que é um sitemap? Nada mais do que uma página que ela não precisa ser navegável, ou seja, não precisa ser vista nos menus do teu site, mas ela está dentro do site porque ela ajuda o Google. O sitemap é uma página onde tem o link para todas as suas páginas. Então, se você tem 6 páginas no seu site, você vai criar um sitemap e dentro do sitemap você vai pôr as 6 páginas lá dentro, as 6 URLs. Aí isso ajuda o Google a enxergar e indexar todas as suas páginas lá no Google. Tá? Então, eu tenho um site lá que tem 240 páginas, todas elas estão no meu sitemap e todas elas indexadas. Tá? Facilita muito na hora do Google achar os produtos. E aí a gente também vai ter que instalar o Google Analytics no site. Quando você estiver lá fazendo a sua conta, você vai receber um código. E esse código a gente vai usar ele no Ads e vai usar ele no Analytics. O Analytics serve para te dar um monte de relatório de SEO. Já que você vai ter um monte de relatório no Ads que é pago, é bom você ter também os relatórios do Analytics. É muito interessante, dá para ver muita coisa. Para quem nunca viu, nunca usou, fica tranquilo que a gente vai fazer junto, eu vou mostrar para vocês, é bem legal. Use o arquivo Robots, também é uma outra forma. Você não precisa construir agora, tá, gente? O Robots não precisa fazer agora, eu mostro para vocês numa outra aula aí. Como construir. Existem sites para construir o Robots, você vai escrever lá as informações. Então, eu acho que eu já passei para vocês na aula 1 o link de sites que fazem isso, que criam robots. Você vai responder lá umas 5, 6 perguntinhas que o site pede. Ao responder essas perguntas, ele cria um arquivo TXT para você. E com esse arquivo TXT, você vai subir ele lá no teu Weebly, no teu Wix. Vai colocar lá, então a gente fala que é subir na plataforma, subir no servidor e depois publicá-lo. Isso vai ajudar bastante quando você quer mostrar algumas páginas ou esconder algumas páginas e deixar ali escrito em forma de código quando que os robôs do Google vão visitar o teu site e quando que eles vão encontrar informações novas. É muito legal você ter essa informação lá. Isso vai ajudar bastante vocês. Não sei, tá, gente, do quanto vocês já conhecem daqui ou não do que eu estou falando, mas como eu falei para vocês, eu lembro de ter visto a pesquisa que muitos de vocês não tinham essas informações, por isso que eu estou passando, apesar de eu saber que tem uns 2, 3 lá que sabem um pouco mais, eu estou passando essa informação porque eu vi que a maioria não sabia, tá? 7. Mergulhe no marketing de conteúdo. A gente precisa fazer o marketing de conteúdo e esse marketing de conteúdo é onde você vai jogar lá no seu blog. É muito bom a gente fazer isso, isso vai ajudar bastante, porque ao fazer esses conteúdos, o seu site passa a ser relevante. Por exemplo, eu estou fazendo a minha pastelaria e eu coloco blogs
de como é fritar um pastel em casa. Apesar de eu estar dando uma dica para a pessoa fazer em casa, é lógico que eu vou vender a minha informação, né? Eu vou falar, olha, como se fazer em casa um pastel? Use um óleo especial de canola, deixe numa temperatura de 120 graus, vire a cada 30 segundos o pastel, não deixe ele mergulhado dessa forma para não encharcar. Então eu vou dando umas diquinhas que como eu faria o pastel e a pessoa vai ver que eu tenho conteúdo para eles e vai saber que eu faço isso com todo um cuidado. Tá? Então eu estou gerando conteúdo aí. E você pode gerar vários tipos de conteúdo diferente. E aí você vai sendo relevante nessa área. Um trabalho de link building. O link building é onde a gente vai construir páginas com os nomes corretinhos, para que a gente possa ter mais facilidade para indexação no Google. Tá? Por isso que eu estou falando aqui. A ideia é indexar, ou seja, para que você seja mais fácil de aparecer nas pesquisas do Google, de ser buscado e ter melhores resultados. Então a gente vai criar uma página onde não tenha caracteres especiais, a gente tem que lembrar desse nome, onde não tem acentuação, não tem espaço, que aí você substitui por tracinho. Então você vai falar lá pastel de carne. Ou eu ponho pastel traço carne, ou eu vou pôr, a minha página vai chamar pastel traço de traço carne. Normalmente as preposições a gente não usa, então eu vou chamar pastel carne, pastel queijo, pastel frango, tá? Sempre com um traço no meio. Isso ajuda bastante no posicionamento lá do Google. Ativo em redes sociais. Isso a gente vai ver lá para frente quando a gente falar de social ads, né? Precisa ser ativo. Mas, gente, o ser ativo não é ser escravo de rede social, tá? Hoje muita gente faz aí, vive como escravo. Posta todo dia em todas as mídias sociais, 3, 4 posts por dia. Gente, se você só trabalha com isso, se você está fazendo isso o tempo inteiro para a sua página, ok, use o seu tempo para isso, vai fazer uma agenda de postagem, ok. Mas tem gente que pensa nisso o tempo inteiro, vira escravo, e tem outras formas de fazer. Depois, quando a gente for falar de social, eu comento algumas outras formas para a gente fazer isso aí e você não viver dessa forma, né? Acorda e dorme pensando em fazer 4 posts em cada uma das mídias sociais. Haja tempo, paciência, você vai ter que contratar gente para fazer isso aí. E promova a sua nova página. Também dá para promover a sua nova página fazendo os links patrocinados, como é o que a gente vai falar aí também. Beleza? Então, tudo isso aqui é para você fazer a sua indexação. É isso que eu quero que vocês consigam fazer para esse seu sitezinho do Ibra que vocês vão montar, beleza? Então, ao fazer isso, vocês vão entender essa ferramenta e quando vocês forem vender para alguém site, for construir para alguém, vocês já vão saber fazer. Por isso que é importante vocês construir o site. Bom, alguns relatórios de erro que a gente consegue enxergar aí. Vou passar aqui a norminha que tem no Google, tá? Para vocês entenderem. Em um pronunciamento em 31 de janeiro de 22, que foi agora, o Google disse que o Search Console mudou a maneira como avalia, relata os erros, que tem lá chamado de breadcrumbers, e dados estruturados de instruções. Como resultado, você pode ver alterações no número de breadcrumbers, entidades, how-to e problemas relatados para sua propriedade, bem como uma alteração na gravidade de alguns problemas de erros e avisos. Essa informação sobre os erros, gente, está aqui nesse link. Então eu deixei o link do próprio suporte do Google para vocês verem o que são esses erros. O que acontece? Quando você não respeita algumas regras do Google, que tem gente que faz assim, chamada black hat, tá? Eles escrevem, por exemplo, pastel e coloca na mesma cor do fundo. Então ele escreve assim, ó, pastel de carne, pastel de queijo, pastel de frango, pastel disso, pastel daquilo, pastel em São Bernardo, pastel em Santo André, pastel em São Caetano, pastel em Diadema. Escreve 300 palavras-chave, coloca o fundo do site branco, coloca esse texto branco onde visualmente, quando você está navegando no site, você não enxerga. Mas os robôs do Google vão enxergar isso porque você está fazendo palavras-chave, mas de forma irregular.
Então eles enxergam essas informações e vão punir o teu site. E tem algumas regras que eles sabem, então os robôs do Google estão enxergando cada vez mais essas regras e estão punindo os sites, tá? Por isso que eu deixei aqui a dica para vocês, não fazer algumas coisas ilegais, porque senão você pode ter resultado imediato positivo, mas dentro de 2, 3 meses os caras tirar seu site do ar. Página de teste. Também tem como você fazer um teste para verificar se o seu site ele é responsivo. Tá? O responsivo é que eles são adaptados a diversos tipos de navegadores. Então você clicando nesse link, você vai pôr a URL e você vai ver. Faça um teste, por exemplo, com o site da própria Metodista. Vê o que vocês vão encontrar de quantidade de erros. Vocês vão encontrar lá. Vê com o Moodle. Vê a quantidade de erros que vocês vão encontrar. Tem erros que são normais de tê-los, porque você abre mão às vezes de algum recurso para fazer certinho, porque senão não é funcional. Por exemplo, pode ser que você queira colocar um botão de WhatsApp e esse botão ele fica numa caixinha chamada floater e o Google vai entender que este floater é erro, que esse floater não deveria ser assim, que você deveria usar outra coisa. E aí, às vezes, você não quer usar outra coisa, você quer usar o floater. Então, é um erro que você assumiu tê-lo. Isso te prejudica? Não, mas fica lá te mostrando que tem alguns erros. Tá? E essa não é a única plataforma de teste. Isso aqui é só para ver o site responsível, mas tem outros. Tá? Tem um do Ney Patel também, que é muito bom para vocês fazerem teste. Depois eu passo para vocês também o link. Bom, aí a gente vai chegar no Google. Tá, eu já deixei um link aqui embaixo para vocês poderem clicar, tá no rodapé, um link, um vídeo no YouTube, para que vocês possam visualizar como que vocês vão construir essa conta no Google. Tá, eu tenho um meu, mas este é mais atualizado, o cara já fez a versão 22, então eu já estou passando para vocês esse vídeo que vai ficar mais fácil do que eu fazer um agora e atualizar. Tá, então, como eu já falei para vocês, vão fazer a conta no Google. Né? Para fazer a conta no Google, primeiro cria o teu e-mail no Google, senão vocês não vão conseguir fazer o Ads. Aí você vai acessar a página do Ads, que é esse endereço, ads.google.com. Ao entrar lá, você vai escolher o modo especialista e vai preencher todos os campos, como a gente falou já na aula anterior. Vocês têm que preencher todos os campos que tem lá no painel. E aí, uma sugestão que eu deixo para vocês é você escolher o pagamento manual por boleto, tá? Vocês não precisam fazer o pagamento, gente, tá? É só para que vocês possam dar sequência na conta. Porque se vocês não escolherem condições de pagamento, vocês não conseguem ter a conta habilitada para vocês, beleza? Então, preencha, porque eles vão pedir dados pessoais de vocês. Então eu não vou fazer ali online, eu já tenho os prints da tela que eu montei, mas eu não vou acessar e fazer isso online ali com vocês, porque eles vão pedir dados pessoais, nome de seus pais, CPF, RG, endereço, tal. Então isso é uma coisa um pouquinho mais restrita. Aí eu tenho já um vídeo com isso, eu não publiquei ainda, mas eu vou deixar ele como adicional para vocês, porque eu vou desfocar essas informações aí onde tem os dados pessoais, tá? Para vocês poderem visualizarem. E aí você faz todas as etapas, e aí no final eu recomendo que vocês escolham a parte que eu falei para vocês de pagamento manual. Porque se vocês fizerem no cartão de crédito, ele vai começar a debitar de você todo mês no seu cartão de crédito a quantia que você colocar. E aí, para depois você tirar do automático para o manual, dá muito trabalho. Tá? Nisso o Google é muito burocrático. Então, se você pôr no manual, significa assim, você vai pagar quando você quiser. Se você quiser fazer um pagamento esse mês e o outro daqui 12 meses, você pode. Agora no automático não, no automático ele vai debitar todo mês. Tá? Então eu prefiro deixar no manual para essa situação. Quando você está fazendo para uma empresa tal, que já tem um acordo, um contrato, aí ok. Aí vai lá no automático, fica mais fácil. E aí quando você escolhe a opção boleto, vamos falar assim, ó, eu fiz um boleto, parece que a taxa mínima para anunciar é de R$40. Só que ao fazer esse cadastro, vocês vão receber um e-mail que o Google te dá R$80 grátis para você fazer anúncio, tá?
Então eu entendo que ele só vai te dar esses R$ 80 grátis se você pagar esses 40 de taxa mínima. Não sei se ainda está assim, tá? Precisa verificar. Nessa conta nova que eu fiz ali, eu ainda não cliquei nessa função. Eu já fiz a conta lá, fiz o boletão dos R$ 40, não paguei ele também ainda. E eu vou tentar usar esses 80 que eu recebi pelo e-mail. Se der, eu nem pago esses dos 40, já vou direto para esses 80 e a gente vai mostrando como que funciona no site, tá? E normalmente quando a gente faz o boleto lá, ele aparece o crédito para a gente em até 3 dias, tá? Normalmente até 3. É difícil aparecer após, tá? Mas até 3 dias ele aparece. Bom, aí aqui deixei aqui umas telinhas para vocês verem, tá? Agora vou mostrar o passo a passo para vocês poderem fazer a configuração lá, para vocês ativarem o que vocês precisam no site. Bom, vamos lá. Vocês vão precisar aqui seguir esses passo a passo, essa configuração, para que você possa fazer o preenchimento dos campos. Então assim que você preencheu tudo, vai aparecer essa telinha aqui para você. Você vai clicar aí no botão azul e vai dar sequência no passo a passo da construção. Aí tem algumas versões que já aparecem tudo isso aqui, tá? Nós vamos entrar lá no Google Ads, vamos fazer o nosso anúncio e ele vai falar, você quer anunciar o quê? Você quer ter vendas, leads, tráfego no site? Qual deles você quer? E ao clicar aí, você vai escolher Você pode fazer mais campanhas? Lógico que pode. Você pode fazer uma campanha para cada um deles, tá? Então você pode ter aí as 8 campanhas, beleza? Você pode construir anúncio para cada uma delas. No momento, fazendo para vocês entenderem. Então, de vendas, vou dar o continuar. E aí você vai entrar lá no Ads. Você vai encontrar na barra superior, essa barra cinza que está na direita. Cada uma delas abre, quando você passa o mouse, aparece um monte de opções para vocês clicarem para baixo. Clique em todas, gente, não tenha problema, pode navegar, tá? E aí o que a gente mais vai usar aqui nesse primeiro momento é esse menuzinho aqui que está na esquerda, que é onde vocês vão visão geral, a gente vai ver campanha, tá? E aí da campanha a gente vai mexer em todos esses aí, que é o que a gente vai começar a fazer na aula que vem. A gente vai mexer na campanha e vai começar a construir. Mas, gente, sugestão, clique em todos os links, todos. Você não precisa preenchê-los, clica para vocês verem como que é, naveguem, tá? Então vocês vão encontrar, por exemplo, lá naquela barrinha lá de cima, os relatórios. Ao passar aí, você vai ver vários relatórios. Naquela chave de fenda ali, que você vai encontrar ferramentas, condições de pagamento. Você vai encontrar várias informações. Sempre que tiver algum erro, alguma notificação, aparece daquele sininho para vocês. Tá? Então, visualmente, para vocês navegarem aí, para vocês começarem a se familiarizar. Então, vocês precisam clicar em todos os links, não precisa fazer nenhuma ação no primeiro momento, tá? É só clicar em todos eles para vocês verem como que vai aparecendo a tela. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida de alguma palavra que aparece em alguma tela, aparece normalmente uma pontinha de interrogação. É só passar o mouse em cima da interrogação, ou às vezes clicar na interrogação, que ele abre uma caixinha mostrando o que significa. Então dá para vocês terem informação. E se vocês não souberem, anota todas as informações que vocês tiverem, dúvidas das palavras que vocês não entenderam, que aí na próxima aula eu vou pegar este material de vocês, eu vou falar, gente, fala aí, quais são os pontos que vocês ficaram com dúvida ou dificuldade aí, para a gente poder arrumar, tá? Então, entrem em todos, naveguem em todos para vocês conhecerem. Aí, ó, tá vendo aqui em cima? Quando eu cliquei no menu para vocês visualizarem, olha ali, ó, eu passei no menu de ferramentas, repara que abriu 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas ali de matéria, de menus. Olha quanto tem, tá? Então, clica, navega, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, não tem problema, vocês não vão fazer nada de errado, tá? Aí vocês vão ver ali, ó, que tem o faturamento, tem as configurações do site, tem mais informações ali de medição, ações em massa, a biblioteca e também o teu planejamento. Então
Então todas essas informações que tem ali, vocês estão vendo a quantidade de menu. Não dá, gente, para eu explicar para vocês todos os menus aqui, passando um por um nas nossas aulas, tá? Fica meio complicado. Eu vou passar dos mais importantes para vocês conhecerem como que funciona, porque o nosso foco é construir a campanha, mas vocês precisam passar por alguns menus para conhecer também como monitorar essas campanhas, como ajustar, como criar subcampanhas em cima delas, enfim. Tem um monte de coisa aqui que a gente vai poder construindo nesses cliques aqui. Aí vocês precisam instalar, né, o Google Search Console. Coloquei aqui também o passinho básico para vocês poderem instalar. Bom, você vai lá, busca o Google Search Console, como eu já falei para vocês. Vocês vão buscar no Google, né, ou clica no link aqui. Aí vocês vão clicar naquele botãozinho iniciar agora a ação. Ao fazer isso, vocês vão entrar no Search Console e a gente vai começar a fazer a configuração dele. Vamos lá. Aí você vai precisar selecionar o tipo de propriedade para o seu site. Digite a propriedade ou o Ctrl V da sua URL, ou seja, copia o teu endereço do site lá. Então, pastelariawagner.wix.com, eu digito ali, tá? E aí coloco as informações, que é o domínio do meu site. Coloco ali e ponho continuar. Aí ele vai cadastrar, ele vai vincular o meu site para que ele possa começar a ser buscado no Google pelas pessoas. Em seguida, na página de verificação de propriedades, você vai encontrar algumas ações. A recomendação é que você opte pelo Google Analytics. Por isso, já tem que estar com o seu site feito e já ter feito sua conta no Google Ads. Caso o seu site já esteja logado no Google Analytics, basta selecionar a opção verificar. E aí ele vai encontrar o seu site e vai trazer para cá as informações. Caso não esteja logado, loga no site e aí ele traz as informações para cá também. Se você não tiver logado no Analytics, você pode optar por um método de verificação de HTML. O que é isso? Quando você não fez ainda a conta do Analytics, você vai preencher aqui esse método HTML, ele vai te gerar um arquivo, você vai ter que baixar este arquivo do Google e depois ir lá no Wix ou no Weebly e subir este arquivo lá na plataforma deles. Aí, ao fazer isso e publicar, o Google vai enxergar que você é o dono do site, que você já fez essa etapa, e aí ele passa a indexar o seu site lá na plataforma do Google. Tá? Não precisa ser só o HTML, mas ela é a mais fácil. Código HTML, você vai gerar um HTML, você precisa colar esse código na homepage do seu blog, tá? Então, neste caso aqui, tem a opção lá do baixar o HTML e tem uma outra que você só clicando aqui, ó, ele vai te gerar esse código. Quando gerar esse código, você vai copiar ele, a gente vai lá no Weebly ou no Wix e tem uma caixinha lá que a gente cola, ele vai estar escrito assim, botão de webmaster, código de webmaster, desculpe. A gente vai colar esse código do webmaster lá. Aí a sua página vai ficar indexada no Google. Beleza? Aí tá aqui, ó. Tá mostrando aqui. Você tem que inserir ele. Se você já sabe fazer e está usando esses sites grátis ou esses sites pré-montados, você vai ter uma caixinha específica para você colocar lá o código. Se você está construindo o teu site em HTML, você vai ter que saber de HTML, saber onde que você vai ter que colocar esse código. Normalmente a gente põe ele lá nos meta tags. Tá? A gente entra lá no meta tag, edita e cola ali dentro. Tem pessoas que colocam logo abaixo do meta tag após o head. Então tem algumas formas de fazer, tá? Mas aí a gente vai fazer na plataforma grátis, então a gente já tem um lugar específico. Do mesmo jeito a gente vai precisar fazer isso depois com outros recursos. A gente vai fazer isso com o Facebook, com
com o recurso do Instagram e outras plataformas mais aí. Aí a gente vai trabalhar no Google usando essa tag, tá? Esse código que a gente chama aí é uma tag. Para quem já trabalhou com o Facebook, é a mesma coisa que os pixels do Facebook, tá? O Google surgiu antes, então o Facebook se inspirou no Google e criou o pixel dele para fazer isso. E aí a gente vai construir uma ferramenta para rastreabilidade, que é o tracking, de conversão e de remarketing. Remarketing é aquela forma que a gente faz, que quando você procura liquidificador, ele fica te buscando liquidificador toda vez que você abre um site, né? Toda hora ele traz para você uma propaganda de liquidificador. É essa a ideia que nós vamos fazer ali. E aí a gente vai instalar essa tag, que como eu falei para vocês, mostrei uma ferramenta, mas eu vou mostrar para vocês outras ferramentas para vocês poderem ter ideia de como fazer isso. Beleza? Tá bom? Bom, essa é a ideia do material de hoje. Eu passei um passo a passo de como vocês começarem a construir. Tá? A aula teria um pouco mais de tempo, porque eu ia mostrar um segundo vídeo que eu vou complementar, tá? Então fiquem tranquilos que vocês vão ter um segundo vídeo, que aí eu vou navegar, eu vou publicar um vídeo 2, então esse é o vídeo da aula. E o vídeo 2 que eu vou publicar para vocês é demonstrando na tela passo a passo de como fazer. Beleza, gente? Então eu fiz esse vídeo aqui mesmo mais para ajudar vocês, para vocês não ficarem sem o conteúdo dessa semana, tá? Na verdade eu não podia nem estar fazendo isso agora aqui, não é que eu estou afastado, mas eu estou fazendo porque eu não quero que vocês sejam prejudicados, tá? Então de alguma maneira espero que tenha ajudado vocês com o material, que vocês possam compreender. E se vocês tiverem dúvida, aproveita, tá? Manda lá, entra no grupo aqui do Tele, tá? Tem aí o link para vocês poderem clicar. Vão até lá e a gente vai se falando se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Então desejo para vocês aí uma ótima semana, tudo de bom e nos falamos aí em breve. Um abraço e tchau, tchau.